esclerose lateral amiotrófica e esclerose múltipla. Quais são os fatores envolvidos? O que ele viveu de impactante, inesperado, dentro de um contexto dramático e que aí, para nós consideramos como a origem primária de um sintoma. Agora, como que isso tudo tem a ver? Como que algo que é tão, vamos dizer, grave ou muito importante para o organismo pode ser uma estratégia, né? É isso que a gente vem batendo na tecla em todas as nossas informações, é que um sintoma, por mais importante, por mais desconfortável, por mais limitante que seja, ele tem uma estratégia por trás. E quando a gente fala de estratégia, nós também podemos falar de vantagens por trás. Vantagens no sentido de que, por ele fazer isso, é que ele garante a sobrevivência. E aí dá para entender que um sintoma, ele é desconfortável, mas às vezes ele é a melhor opção do organismo. Por isso que a gente fala em vantagem biológica. Vantagem biológica é a melhor opção disponível para o momento. Assim como, por exemplo, uma pessoa tem alguma coisa e ela quer fazer cirurgia. E se ela não fizer cirurgia, ela morre. Então veja que a cirurgia é algo que ninguém deseja. É algo desconfortável, é algo limitante, é algo que seria invasivo. Só que se essa pessoa não fizer determinada cirurgia, ela morre. Uma pessoa levou um tiro e a bala perfurou um órgão, sei lá, perfurou a bexiga. O que nós precisamos? Essa pessoa precisa ser submetida à cirurgia. A cirurgia é confortável? Não. A cirurgia, ela é prazerosa? Não. Se eu dissesse que ela tem uma vantagem, fica difícil? Não. Por quê? Porque tudo é incômodo. Mas naquele momento é a estratégia que você e a equipe médica tem para manter você vivo. Qual é a vantagem biológica? A vantagem é manter você vivo. É desconfortável? É. Naquele momento se perguntar assim, você quer fazer a cirurgia ou você quer morrer? Eu quero fazer a cirurgia. Não é? É porque quando a gente fala vantagem biológica, as pessoas às vezes pensam que nós estamos falando assim, eu estou aqui sentado e tranquilo, estou tudo bem, e como é que eu vou encontrar uma vantagem biológica, por exemplo, numa esclerose múltipla? Como é que eu vou encontrar uma vantagem? Eu sentado aqui, tudo bem, me movimentando, não encontro vantagem. Mas quando a gente coloca essa questão de estratégia, de sobrevivência, aí nós estamos falando de outros níveis de escolha. É quase assim, a sua melhor opção ou a sua única opção, dentro das opções disponíveis. Então, vamos falar mais especificamente da esclerose, né? Escleroses são deficiências que vão acontecendo no neurônio. A esclerose múltipla, por exemplo, tem uma camada de proteção ali, uma camada de proteção no neurônio, chamada de mielina, e aí ele vai perdendo essa camada de proteção, então a comunicação entre o cérebro e os músculos e o restante do corpo, ele vai sendo dificultada. Então o seu cérebro manda uma ordem e por conta dessa camada de proteção, que também acelera a reação de transmissão dos impulsos elétricos ali dos neurônios, ela vai sendo perdida. E aí é por isso dado o nome de esclerose múltipla, né? Você vai perdendo a comunicação do cérebro com o restante do corpo, as ordens motoras. Isso significa que músculos, órgãos, sistemas vão perdendo ou tendo dificuldades em manter suas funções. E a esclerose lateral? A esclerose lateral amiotrófica, a principal característica dela também é relacionado ao neurônio, porém com a diferenciação que ele não só tem uma deficiência ali nessa camada que envolve o neurônio, ele vai ser atingido o próprio neurônio em si. O próprio neurônio, ele não vai apenas ter uma deficiência, ele vai quase que perder função ou muitas vezes perder função. Então o que acontece quando perde-se a função? Então músculos vão ter contrações musculares constantes, vão ficar músculos retesados, contraídos, por exemplo. Então são reações do organismo em que eu vou tendo dificuldades ou limitações de movimentos, porque não é mais uma ordem que não está chegando, tendo dificuldade em chegar, uma falha na comunicação entre meu cérebro e os meus órgãos e sistemas. Aí já é uma quebra de comunicação. O que é preciso entender agora, o que a história do paciente tem a ver com tudo isso que eu disse para vocês. O que a história do paciente tem a ver com seus neurônios, com a sua função motora, e é exatamente isso. A função
que eu perco, tem que ter uma estratégia por trás. Tem que ter um sentido biológico. Tem que ter uma ligação. Não é por um acaso, não é um azar, não é um sorteio. Os estudos mostram que são doenças raras, são patologias raras, que é considerado raro. Menos de 15 mil habitantes por ano no Brasil. É um número que foi dado como, a partir de menos de 15 mil habitantes por ano tendo algo, é considerado raro, muito raro. Essas duas formas de patologia são bastante raras, né? Mas espera aí, eu vou lá e fui sorteado, eu fui lá e fui azarado. Não, você vivenciou uma situação impactante, inesperada e vivida em isolamento, com um contexto dramático. Essa sua história, que certamente ainda não está resolvida, ela está alimentando a sua estratégia de sobrevivência. Está todos os dias ali colocando um motivo para que essa vantagem ainda exista. Vantagem biológica, que eu já expliquei o que é. E é interessante, quando a gente fala tudo isso, a gente começa a mexer não com esperança de alguém, nós começamos a trabalhar com possibilidades. Por quê? Porque se algo faz parte da minha história, posso, a partir de hoje, a partir de já, compreendendo a minha história, começar a refazer ou mudar as diretrizes da minha história, e quem sabe assim eu possa amenizar ou até frear o envolvimento dessas vantagens biológicas que vão gerar sintomas. Todos os sintomas do nosso corpo, todas as patologias, elas têm uma história por trás. E essa história, qual é a história? Qual é a história comum para todo mundo que tem esclerose? Vamos anotar que não é qualquer história. Para ser esclerose, eu preciso a história. Uma história muito impactante, uma história muito inesperada, uma história muito dramática. Por que eu falo muito? Porque nós estamos falando de situações do sistema nervoso que envolvem o sistema nervoso central. O sistema nervoso central por causa da comunicação cérebro e o restante do corpo. Porém, sistema nervoso central e periférico, né? Porque envolve o central, porque envolve a medula também. Então vamos lá. Esclerose múltipla. O que essas setas, esses vetores têm a ver com a história do paciente? Eu atendi uma paciente algum tempo atrás, alguns anos atrás, tá? E essa paciente, ela veio com o diagnóstico fechado, esclerose múltipla. E ela falou, olha, eu não tenho mais esperanças, é assim mesmo, é uma patologia progressiva, tomo medicamentos, mas não tenho muito o que fazer, blá, 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 blá. Beleza. Essa paciente, a gente investigando a anamnese dela, e dentro da anamnese dela, o que te incomoda, quando começou, por onde começou, que é a nossa anamnese que nós já falamos aqui várias vezes, e ela foi dizendo essas respostas. Aí eu pedi para ela assim, o que aconteceu de impactante, inesperado? O que aconteceu de chocante antes do início do seu sintoma? E ela disse assim, impactante, inesperado? Ah, não me lembro de nada não. Eu falei, qualquer coisa que tenha chocado você. Porque como eu disse para vocês, para esclerose em geral, não é só impactante e inesperado. É algo muito impactante, é algo muito inesperado, é algo muito dramático. Normalmente as pessoas se lembram, porque é tudo no superlativo, mas ela não se lembrava. E aí o que aconteceu há tanto tempo atrás, há tantos anos atrás, antes do início dos sintomas, nada. E no finalzinho da sessão, eu perguntei para ela assim, algo que tenha sido de cima para baixo. Algo que tenha assim, como se fosse uma queda. Aí ela falou, me lembrei. E ela tinha presenciado um suicídio de uma pessoa de um prédio. A pessoa se jogou do prédio e ela estava virando o rosto, ou olhou, escutou um barulho, alguma coisa, sei lá. Eu sei que ela viu a pessoa no ar e a queda, né? E isso foi, logicamente, muito impactante, muito inesperado e muito dramático para ela. E aí ela falou, puxa, agora eu me lembro, sim, que cena horrível e tal. O tempo passou. Depois de mais alguns anos eu atendi outro paciente. Qual é o seu sintoma? Eu tenho esclerose lateral amiotrófica. Tá, quando começou? Isso começou há 2 anos atrás, assim. O que aconteceu que mexeu com você? Essa já foi em cima, assim. Olha, o que aconteceu comigo foi o seguinte, eu passei num concurso, e na primeira fase de um concurso, que era em 2 fases, a primeira fase era a prova em si, e a segunda fase, você tem a segunda fase, você passa por uma entrevista com o psicólogo. Enfim, para esse concurso tinham 2 vagas. Essa pessoa, junto com outras 2, iam disputar 2 vagas.
porque apenas 3 pessoas classificaram. Então, tínhamos 2 vagas e tinham 3 candidatos que chegaram para disputar na classificação de disputa final. E ele era o candidato que tinha nota mais alta. Então ele, logicamente, já pensou assim, poxa, na pior das hipóteses eu fico em segundo, porque eu sou o que tirou nota mais alta. Passar na entrevista, eu não sou nenhum louco, então eu passo. Uma das 2 vagas é minha. Ah, e o detalhe, a cidade que ele iria trabalhar era a cidade que ele sempre sonhou em morar. Por isso que ele fez o concurso. A cidade que ele sempre sonhou em morar. E ele preparou as malas, foi desfazendo os móveis que ele tinha, enfim. Sabe o que aconteceu? Quando saiu o resultado final, oficial, ele ficou em terceiro. Das 2 possíveis vagas, com 3 candidatos, onde ele tinha a maior nota, ele ficou em terceiro depois de passar pelo psicólogo. E ele não pôde fazer um deslocamento lateral. Então eu tenho aqui na esclerose múltipla uma situação impactante e inesperada. Não só impactante e inesperada, uma situação muito impactante, muito inesperada e de forma dramática, muito dramática, com deslocamento vertical. Já na esclerose lateral amiotrófica, eu tenho uma situação muito impactante, muito inesperada, muito dramática e com uma história que envolve um deslocamento horizontal, tá ok? Então olha só, no primeiro caso eu teve uma situação chocante pela queda de uma pessoa do prédio. No segundo caso, uma situação chocante porque eu não pude fazer o meu deslocamento horizontal. Ah, e o detalhe é, essa pessoa nunca conseguiu passar em outro concurso, enfim e tal, e simplesmente ir para outra cidade sem nada ele não conseguia, né? Era um jovem. Os 2 casos foi que, com a sessão de bioalinhamento, nós que eu falo, porque o tratamento não é somente, ou a intervenção não é somente a partir do terapeuta. Nós que eu falo é quando o paciente é ativo. O paciente participa, ele tem uma autorresponsabilidade dentro do tratamento. Então nós conseguimos juntos frear o avanço dessa patologia, frear os sintomas que cada dia mais estavam progressivos. E isso dá mais qualidade de vida, porque dá possibilidade de exercitar o organismo de tal forma que ele possa fazer ou estimular conexões neurais para conseguir menos limitações e maior qualidade de vida. Então olha só, se você está com uma patologia progressiva, o fato de frear a evolução dessa patologia já é um resultado incrível. Eu pelo menos considero incrível, porque algo que é progressivo uma hora vai acabar com você. Algo que você consegue frear, ele não é mais progressivo. Você já venceu o cabo de guerra. Puxa para um lado e puxa para o outro, puxa para o lado. Você já venceu o cabo de guerra. Isso significa que dali para frente, se você conseguiu frear o que era progressivo, você também tem condições de começar a ganhar aquilo que estava perdendo. Vai precisar de mais sessões? Lógico. É um trabalho de autorresponsabilidade, é um trabalho muito sério que envolve ciência, mas que é possível sim. Para todos? Infelizmente não. Por que para todos não? Porque não dá para eu dizer que todos terão autorresponsabilidade. O paciente, quando sai do seu consultório, quando sai da sua clínica, ele vai para a vida dele. E na vida dele, ele pode ter seus dramas e ele tem talvez dificuldades em eliminar esses dramas, de refazer as histórias dele. E refazer não é voltar lá atrás e fazer de novo. Refazer é construir agora, para que o significado do dia de hoje sobreponha o significado do passado, para que o que faz sentido hoje possa promover uma sobreposição sobre aquilo que não faz sentido no passado, para que o que você viva hoje realmente vale a pena. Então, diante desse conceito, você participar de uma interrupção de uma patologia progressiva é algo fantástico. Se você freia a progressão, você é capaz agora de concentrar a sua energia para buscar aquilo que estava sendo um limite, para buscar capacidades. O nosso organismo, nosso sistema nervoso, ele possui neuroplasticidade. Quando ele vai perdendo funções,
ou capacidades dentro de uma situação, você se estimular adequadamente, ele vai criando novas conexões. E essas novas conexões vão auxiliando o organismo a responder às funções que você precisa na sua vida diária e sem tantas limitações. Voltando aqui então, resumindo, esclerose múltipla, nós temos uma situação muito impactante, muito inesperada, muito dramática, mas na história, nesse contexto que precede o início dos sintomas, eu tenho uma história com deslocamento vertical. Por exemplo, a queda de alguém do prédio. E se for simbólico? Quer ver uma situação simbólica? Você tem uma grande empresa, você é um milionário. Aí você investiu tudo em determinadas ações lá no exterior, blá 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 blá, e aconteceu alguma coisa lá fora que fez essas ações despencarem e você faliu. Num dia você é milionário, no outro dia você está devendo. Então você teve uma queda vertical, mas foi uma queda de um prédio? Não, foi uma queda de posição social, por exemplo. Uma queda de posição social. E isso foi muito impactante, muito inesperado e muito dramático. Um dia você é milionário, outro dia você não tem nem onde morar. Não tem o que comer, digamos, porque se você está devendo, você não tem recursos mais. Recursos financeiros para ir buscar o alimento. Então, diante desse contexto, nós temos o real, o simbólico, imaginário e virtual. Mas dentro da história, muito impactante, muito inesperada, muito dramática, eu tenho uma queda. Eu tenho um vetor vertical para baixo, tá? Agora, na esclerose lateral amiotrófica, eu tenho uma situação muito impactante, muito inesperada, muito dramática, só que dentro da história do meu paciente, eu tenho uma situação de deslocamento lateral, ou seja, horizontal, é esse vetor horizontal. Como, por exemplo, eu contei a história desse paciente que não pôde realizar um deslocamento horizontal, mudar-se de uma cidade para outra. Pode ser, por exemplo, um acidente de carro. Um acidente de carro, você está numa rodovia, por exemplo, e é atingido por outro carro. Então você tem uma situação muito impactante, muito inesperada, muito dramática e dentro de uma situação de deslocamento horizontal, tá? E assim por diante. Você tem várias situações, mas tem que ter esse contexto. Pode ser real, pode ser simbólico, pode ser imaginário, pode ser virtual, mas tem que ter esse contexto de deslocamento horizontal. Isso é que difere para nós do bioalinhamento uma situação que vai levar a uma pessoa a desenvolver esclerose múltipla de outra pessoa que vai desenvolver esclerose lateral amiotrófica. Qual que é a diferença entre elas? Os vetores de para onde que foi impactante e inesperado. Esclerose múltipla vertical, esclerose lateral amiotrófica horizontal. E lembrem, como é que eu freio a progressão dessa patologia ou desse sintoma? Apresentando para o tempo presente, aqui e agora, possibilidades de realizar novos deslocamentos, mas sem o contexto dramático, podendo realizar, tomar contato com ou afastar do contato de. O tecido neurológico, ele carrega dentro do que a gente estuda, ele carrega o sentimento de um contato indesejado ou uma separação não desejada, tá? Então aqui, esclerose múltipla, essa pessoa queria se separar daquela cena, não queria ter tido contato. Já no caso aqui do meu paciente que eu contei sobre ela, né, esclerose lateral amiotrófica, era um paciente que, através do deslocamento horizontal, teria contato com o seu sonho, que foi ceifado, acabou com o sonho dele. Ou é contato e separação, sentimento de um contato indesejado, uma separação não desejada. Alguma coisa aí aconteceu, sempre naquele cenário impactante, inesperado e dramático. Essa pessoa que viu uma pessoa cair do prédio e não pôde fazer nada, olha só, é como se ficar, sabe, você não fica assim estagnado, parado. Por quê? Porque se você pudesse fazer algo, você fazia. Mas se é para
ficar naquele, eu deveria ter feito, eu deveria ter conseguido, eu deveria, porque a pessoa cai e você precisa socorrer. Eu fiquei estagnado e eu não tive coragem nem de me deslocar para ir até lá. Eu não tive coragem de chegar perto. Então, olha só, se eu tenho aqui meu organismo íntegro e eu não posso ou não consigo fazer nada, exatamente nada, eu me sinto paralisado para auxiliar, para dar socorro, então é melhor eu não ter toda essa integridade no meu organismo, porque isso pesa demais para mim. Aqui íntegro é um conflito psicobiológico. Eu estou aqui íntegro e não consigo fazer nada pelo outro, então é melhor eu não saber fazer tudo, tá? E no ela, no caso do meu paciente, eu não pude realizar um deslocamento horizontal. Se eu não pude deslocar, eu tinha tudo. Quando eu tinha tudo para fazer, porque ele tinha nota, ele tinha capacidade, ele tinha simpatia, ele tinha tudo para fazer esse deslocamento lateral e não pôde, então é melhor não ter movimentos. Por quê? Porque numa segunda situação ele não vai resistir. A primeira ele aguenta o tranco de não ter conseguido, mesmo tendo tudo para fazer um deslocamento lateral e não ter conseguido. Uma segunda situação acontecer dele ter tudo para se deslocar e não conseguir, ele talvez não aguente. Qual a melhor vantagem então? Ficar parado no mesmo lugar, tanto que iniciou pelas pernas, pelos membros inferiores, porque assim isso alivia. Eu não desloquei porque eu não posso ou eu não consigo, diferente de estar tudo íntegro e não conseguir agarrar o que é meu. Basicamente isso. Simples assim? Simples assim. Na verdade, na sessão fica mais simples ainda, porque você vai fazendo links com a história da pessoa, é muito personalizado o atendimento. Na sessão é mais claro, mais leve, mais esclarecedor essa vantagem biológica, tá? É muito importante o paciente sair com a clareza do que está acontecendo. Para isso você precisa linkar esses significados que eu passei para vocês hoje para a história do paciente. Por isso que é personalizado, tá? Então é muito importante que você esteja realmente conectado com a história que seu paciente traz e não exatamente com o sintoma que ele traz, com o diagnóstico que ele traz, porque aí é importante como um dado, não como para você elaborar o tratamento. No caso das duas pessoas aqui, eu passei o esclarecimento com a vantagem biológica, porque lembra que eu disse para vocês aqui que existe uma vantagem biológica, é a melhor opção possível. Por quê? Nossa, mas eu fiquei paralisado, eu não tive coragem disso, eu não pude, eu queria apenas livrar daquela cena que eu não queria estar ali. Isso, diante das possibilidades que você tinha, a melhor foi ficar parado. Não é a ideal dentro do que você tinha. Então você precisa esclarecer. Naquele momento foi o que era melhor, tá? Então é isso que é interessante. As pessoas se sentem impotentes, as pessoas se sentem incapazes, as pessoas se sentem assim, que não podem contribuir, mas isso tudo, nós temos que lembrar que no momento de uma situação chocante, o que é que você consegue fazer? Diante de uma situação chocante, tem pessoas que conseguem manter uma atenção muito importante, tem pessoas que vão fechar os olhos. Pensa numa montanha-russa. Na montanha-russa tem aquele que fecha os olhos e só abre quando termina. Tem aquele que curte do começo ao fim, levanta os braços e tem aquele que só grita e tem aquele que fica paralisado, sai da montanha-russa com o olho desse tamanho e os braços assim e sai paralisado. Cada um tem sua percepção, mas a percepção da pessoa elege a melhor estratégia para o momento. Ah, você ficou só gritando, era o que eu dava conta. Ah, você foi na montanha-russa e foi de olhos fechados do começo ao fim. É o que eu dava conta. Ah, você curtiu a montanha-russa, né? Nossa, vi você, solta os braços, só sai sorrindo e tal. É o que ela dá conta. E nisso tem certo ou errado? Não. É questão de sobrevivência. Cada um tem uma experiência de vida que vai moldando a sua percepção. E é isso, é o que é. Não dá para cobrar do outro aquilo que você dá conta e vice-versa. Você é quem nasceu para ser. Você é ser humano. Você tem sentimentos, você tem história. E quando você tem história, você não precisa justificar mais nada. Porque a sua história, ela é perfeita porque
Porque ela é única, ninguém tem a sua história, só você. E quando você tem uma terapia ou quando você tem um método que respeita essa história, aí nós podemos nos aproximar de resultados que vão ser muito bacanas, muito incríveis. Por que não dizer incríveis? Incríveis não é só quando acontece cura, não. Incrível é quando você tem um efeito uau. Efeito uau é quando você tem a satisfação daquela pessoa que te procurou, independente do resultado que ela alcançou. Mas se ela está satisfeita, é o efeito uau, ok?